Olá pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Covid-19 e provavelmente vocês já estão saturados desse assunto, mas eu vou tentar ser breve e bem sucinto. Mas afinal de contas, o que é a Covid-19? O que a gente sabe sobre a Covid-19? Pois é, esse é o grande dilema, ninguém sabe ao certo e ainda vem causando muita discussão, principalmente no meio acadêmico e principalmente no meio político, como a gente vem acompanhando nesses últimos dias. Mas afinal de contas, o que é a Covid-19? A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus ou SARS-CoV-2 e é uma doença que o paciente ele apresenta um quadro clínico que pode variar de infecções assintomáticas até algumas infecções respiratórias bem graves, o que leva algumas pessoas a precisar de ventilação automática. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19, que vai aproximadamente 80%, podem ser assintomáticos e os 20% restantes podem podem precisar, né, de um atendimento hospitalar e dessa porcentagem, de em torno de 5% pode vir a precisar de um suporte para ajudar na respiração. Mas afinal de contas, o que é o coronavírus? O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias e esse novo coronavírus, que a gente tanto fala nesses últimos dias, ele foi descoberto lá em meados de dezembro de 2019 numa província chinesa denominado Han. Os primeiros coronavírus eles foram descobertos entre 37 e 65 e ele tem esse nome por causa da forma que ele tem, que ele parece uma coroa, aquele vírus redondinho com aqueles finquinhos. Mas como que esse vírus como ele funciona e por que ele causa tanto mal? É um vírus que possui um material genético de RNA, de fita simples, e que serve basicamente para fazer uma síntese proteica, o que acelera o processo de multiplicação dele quando ele está dentro do organismo. Quando esse coronavírus ele passa da nossa primeira barreira imunológica e chega a causar doenças, alguns sintomas são apresentados. Dentre esses sintomas, eles podem ser confundidos muito com alguns sintomas da gripe, como por exemplo tosse, febre, coriza, dor de garganta. Mas não é motivo para a gente ficar em pânico. Então o que acontece? Como a gente pode evitar essa contaminação? Como que ele é transmitido? Quando estourou a bomba do coronavírus, ainda a gente não sabia ao certo como que era transmitido esse vírus. Aí os estudos foram avançando e a gente conseguiu identificar os principais meios de transmissão. Dentre eles são toque de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos contaminados. Por exemplo, celular, mesa, maçaneta, brinquedo, máquina de cartão e por aí vai. Só que assim, galera, provavelmente está todo mundo assustado com essa história toda de coronavírus, certo? Só que, tadinho, ele não tem vida fácil. Coitado do coronavírus. Para ele causar mal para a gente, ele ainda precisa enfrentar maus bocados dentro do nosso organismo. Isso é porque a gente tem um sistema magnífico de imunidade, certo? Então, como que eu posso explicar isso para vocês? A gente está em risco constantemente. Igual eu até gosto de brincar, é mais fácil a gente morrer do que se manter vivo. E realmente são uma série de fatores que nos propiciam viver como a gente vive. E se tratando de imunologia, falando um pouco do sistema imunológico, é a nossa linha de defesa, certo? Então, quando o vírus chega no nosso organismo, primeiramente ele tem que passar
pelo nosso sistema imunológico inato, ou seja, a primeira linha de defesa do nosso organismo. Essa linha de defesa, ela pode ser representada tanto por barreiras físicas como por barreiras microbiológicas. Mas então, vamos lá. A imunidade inata ela é representada pelas células de defesa, como leucócitos, neutrófilos, macrófagos, e que elas desempenham um papel fundamental na primeira linha de defesa. Porque o que acontece? Quando o vírus chega no nosso organismo, é um corpo estranho. Então, o nosso corpo já liga um sinal de alerta. Então, quando é identificado esse patógeno, algumas células do nosso organismo, elas atacam, como é no caso dos neutrófilos e dos macrófagos. Quando essa primeira linha de defesa ela não é suficiente, vem a segunda parte do sistema imunológico. É um pouco complicado a gente tentar dividir como primeira e segunda parte, porque é um sistema que ele automaticamente, quanto a imunidade inata quanto a adaptativa, elas se comunicam. E tem algumas células que são até responsáveis por fazer essa comunicação. Então, quando a nossa primeira linha de defesa ela não dá conta de combater esse vírus, o sistema ele fala, olha, realmente tá bravo, não vou dar conta disso. Aí eles comunicam as nossas células do sistema imunológico adaptativo que entram em ação para reconhecer que tipo de patógeno a gente está tratando, para depois a gente desenvolver uma certa imunidade. Com relação à atuação do sistema imunológico no quadro de Covid-19, a gente ainda não tem, como que eu posso dizer, nós ainda não sabemos, os cientistas de modo geral ainda não sabem como o sistema imunológico atua. Tem alguns estudos que já vêm sendo feitos com pessoas que contraíram o vírus para poder fazer alguns estudos. Inclusive, isso vai auxiliar muito no processo de desenvolvimento da vacina. Então, a gente espera que aconteça logo e que a gente saia logo dessa situação. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ficar muito atento aos sintomas do coronavírus, porque, como eu já disse, ela é uma doença que pode, de certa forma, às vezes ela pode não manifestar sintomas, mas dependendo do quadro clínico da pessoa e da situação da pessoa, ele pode nos fazer muito mal. Então, por isso que é importante, gente, a gente procurar prevenir, evitar contato próximo com pessoas, fazer a utilização da máscara, higienizar bem as mãos e cuidar bem do nosso sistema imunológico, porque sem ele provavelmente a gente estaria numa situação muito pior. Então a gente espera que as autoridades cheguem em um consenso e daqui a pouco nos apontem uma solução para a gente sair dessa situação que é muito delicada. Mas, como eu já disse, pode ficar tranquilo que o coronavírus ele não está tendo vida fácil dentro do nosso organismo, porque a gente tem uma linha de defesa muito importante, que é o nosso sistema imunológico. Mas